Boa noite, meus amores. Um mini coração para vocês. Vamos para mais uma modelagem. A modelagem de hoje é top. Vamos falar do Dr. Barakat. E, como sempre, com a participação da Francilene. Vamos chamá-la. Espera aí. Francilene entrando. Tô te vendo, tô te vendo. Oi. Você sabe que eu imaginei que hoje fosse dar certo pelo seguinte: quando eu entrei, voltou um, voltou um filtro meu que também estava bloqueado. E aí, eu falei, e aí quando eu fui impulsionar hoje, eu tive que salvar toda a sequência. Eu falei, acho que se eu fiquei de castigo, me tiraram. Aí eu imaginei que hoje fosse dar certo, não sei porquê, Francilene. Mas enfim, tá tudo Meu Deus. certinho. Tudo certinho. Você tá me vendo direitinho? Boa noite, Loura. Não. Você, Não estou te não, você não tá me vendo, Deise. Não vendo. estou te Hoje tá vendo. diferente A agora. tela. Eu tô te vendo Ah, e eu tô te vendo, tô te ouvindo de boa. Agora o castigo ah. foi pra tu. A tela tá aqui pretinha. Meu Deus, que doideira. Ai, gente. O que é isso? Estranho. Você não tem nenhum outro celular para você ficar vendo, igual você estava fazendo? Tenho, eu vou ver aqui, vou colocar outro para mim poder te ver. Certo. Então, animada para a nossa modelagem de hoje, vamos modelar Sim, Dr. animadíssima. Nossa, primeiro que, para Foi começar, incrível, incrível, né, essa pessoa dessa semana. caramba, sabe por quê, Francilene? Porque ele tem uma filosofia, que é a filosofia em que acredito. Eu gosto dessa integralidade. Ele é uma pessoa que, como tantas outras, ela, ela quebra o sistema, ela vai de encontro a isso, ela quebra todo esse sistema montado e certamente por conta Uhum, disso é muito criticada, é uma pessoa muito criticada, como todo mundo que, vamos dizer assim, foge do que dizem ser normal, né? E aquele negócio que, isso. por conta disso, ele compra brigas, acaba sendo polêmico, porque, como ele mesmo fala, a verdade ela tem três fases, né? Primeiro é a fase da ridicularização. Depois, a segunda fase é a fase de uma forte contestação. E, por fim, tomam a sua verdade como a deles. Então, é super natural isso em qualquer coisa. Você nem precisa convencer. Esses três estágios acabam acontecendo. Então, ele tem esse estilo. Eu gosto dessa ideia de saúde, porque, como ele mesmo fala, ele acredita numa medicina de proação em saúde e não de tratar a doença como é o modelo atual. Então, e aí ele entra muito no âmbito da alimentação, porque não tem como você promover saúde se você não entender de alimentação. Mas, Verdade. já o dele, né, apresentando o Barakat para a gente, vamos apresentar, então, o médico Mohammad Barakat, como ele mesmo fala. Ele é conhecido como Dr. Barakat, atua há mais de 3 décadas no campo da saúde, é fundador do Instituto Barakat de Medicina Integrativa e tem como bandeiras a alimentação, o intestino saudável, a prática de exercícios físicos, a qualidade do sono, controle de estresse, o equilíbrio
exatamente isso. Então, eles são aí os 4 pilares base de sustentação de todo o seu trabalho, né? Então, ele, inclusive, é autor do best-seller Pilares para uma Vida Saudável. Ele tem uma história interessante, como todas as histórias que nós estamos aqui aprendendo, né, Francilene, com elas, e uma história, porque assim, é tão fácil. Ele é o filho mais velho de uma família de imigrantes árabes do Líbano, e ele tem mais 3 irmãs, e a sua história de origem é uma história de imigração comum, né? Como outras famílias de imigrantes que vieram para cá, porque a vida não era fácil, né? Porque não estava nada fácil por lá, e por dificuldades, e em busca de prosperidade, uma imigração, como ele mesmo diz, que foi muito difícil no começo. Eles moravam com 9 pessoas num kitnet e durante mais ou menos 10 anos com certas dificuldades. E, como ele mesmo fala, imigrante vem para batalhar e não para passear, né? E após pelo menos uma década, obviamente, evidentemente, que a situação melhorou e tendo criado, né, sendo criado numa casa onde a busca era prosperidade, ter ambição era algo que fazia parte da cultura da casa dele, né? E para uma família de imigrantes semi-analfabetos, como os seus pais, os seus tios, a mãe dele ainda lecionava árabe na escola, né? Mas os tios, os pais, enfim, ser médico era impossível, né? Ou seria algo que era inacessível, né? E se fosse para sonhar alto, então que fosse ser médico. E pelo histórico dele, ele fala que ele até, pela escolha, ele foi meio que hostilizado, duvidado, até pelo histórico, né? Por essa escolha. Mas o pai dele o protegia e dessa sua escolha e o acolhia, já que era isso que ele queria, né? Era esse o desejo dele. Então, ser médico para ele se tornou uma meta desde os 12, 13 anos, né? Foi sempre o que ele quis e não foi simplesmente um acidente de percurso. Foi absolutamente a única carreira que ele sempre escolheu e em busca de uma situação melhor do que aquela que ele vivia, né? Então, ele estudou na faculdade de medicina no ABC, ele fez oftalmologia e várias outras pós-graduações nessa área, e aí até que ele levou o primeiro tombo, né? Foi traído por um sócio, que era o professor-chefe da escola, como ele mesmo fala, muito mau caráter, e tirou tudo dele, né? Perda grande, principalmente emocional. E foi aí quando tudo mudou na vida dele, né? Fez, inclusive, depois disso, mais de 14 pós-graduações numa busca de se reencontrar na medicina. E só de nutrição ele fez pelo menos umas 4, né? E como ele mesmo fala, o mundo moderno está adoecido pela má alimentação, né? Porque ele justamente acredita nessa medicina de proação em saúde, né? E uma coisa que é muito interessante e que é muito importante para a Silene a gente saber disso, porque a gente ouve com muita frequência, a gente, principalmente assim, nas anamneses, né? Com os pacientes, até as pessoas querendo se justificar, falando da sua genética, né? Então, uma coisa que a gente precisa saber é que, sim, nós recebemos informações em relação à genética, né? Nós recebemos informações do nosso pai, da nossa mãe, então essas informações se misturam e aí formam o que se chama de um cordão de genoma, né? E assim eu herdo esse genoma, que obviamente, cada um tem o seu. A gente herda ali do nosso pai, da nossa mãe. E da onde vem aí as doenças, da onde vem as informações, boas, ruins, enfim, todas elas. Mas o que a gente precisa saber é que tem
o que se chama de epigenética. Então, esse comportamento epigenético é que muda tudo. Ele é maior e ele é preponderante. Então, ele é mais importante, inclusive, que a minha carga genética, porque ela é determinada pelo ambiente em que vivo, as toxicidades do ambiente em que vivo, e as escolhas que eu faço nesse ambiente. Né? Então, se eu vou ser sedentário, se eu vou me exercitar, se eu vou tomar sol ou não, se eu vou comer, se eu vou dormir, como eu vou dormir, o meu estilo de vida é, no caso, a epigenética. Então, você pode, por exemplo, ter uma genética porosa para obesidade, diabetes, enfim, e com firmeza você pode afirmar que você não será obeso, não será diabético, se você de fato controla a sua epigenética, desativando então aí a sua carga genética, vivendo em um modelo epigenético saudável. Então é muito mais fácil eu justificar essa minha herança e falar, não, mas eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe, ele vem de uma família onde tios, primos, mãe, todo mundo praticamente obeso. Ele, com 12 anos, tinha 110 quilos. Então, a família bariátrica. Então, assim, a gente pode justificar hipertensão, coisa e tal, a gente pode justificar que a gente herdou. Não, o que vai você herda, você está herdando um comportamento. Se você mudar o seu padrão, se você escolher uma vida saudável, certamente você vai modificar aquele quadro. Então, tudo no final das contas, Francilene, no final de tudo, o que nós temos mesmo são as escolhas. Nós temos as escolhas. Então, eu acho isso muito simples de entender, muito fácil de entender, e isso também chama para mim a minha autorresponsabilidade do que eu quero escolher entre saúde e doença. Porque o que a gente vê é uma mágica que a gente busca nas pílulas, né? Então, ele é aquele que vai contra o sistema das indústrias, da farmácia, né? Enfim, dos alimentos. E tudo que você precisa é ter um estilo de vida saudável. Mas ninguém quer isso. As pessoas querem uma pílula para uma mágica. Não vai acontecer. Então, ele até fala 5 hábitos das pessoas felizes. Viver o momento presente, valorizar as pequenas coisas da vida, cercar-se de pessoas positivas, não se comparar aos outros e exercer a gratidão. E quando ele passou, por exemplo, Selene, por aquele tombo, que ele foi traído, né, por esse colega e tudo, foi ali que ele experimentou o momento depressivo da vida dele. Ele ficou praticamente 6 meses numa cama, até que acendeu lá a lâmpada dele, e foi aí que tudo mudou na vida dele. Então, o que ele precisou fazer? Ele precisou escolher o perdão, como a gente vem sempre falando aqui, quando a gente tem um entendimento do que é o perdão. Porque o perdoar o outro não é perdoar pelo erro dele, porque isso é um problema seu, isso é um problema dele com o universo. O perdoar é você se libertar desses sentimentos tóxicos que você acredita que você está fazendo mal para o outro. Na verdade, você está se envenenando. Então, ele não merece, você é que merece. Você é que merece se libertar desses pensamentos, desses sentimentos que te envenenam. Então, quando na verdade você acha que você está fazendo isso para o outro, não. Isso tudo é para você. O perdão é para você. O perdão é para você se libertar. Automaticamente, você liberta o outro. Mas o problema dele, o que ele fez, isso é uma dívida dele, não é sua. Se a gente entende isso, certamente a gente começa a entender também o que é gratidão. Porque ele estava sofrendo pelo que ele perdeu. Tudo que ele considerou como perda, né? Em todos os aspectos, né? Inclusive o que ele mais fala, que é o aspecto emocional. Então, ele estava valorizando essa perda em vez de agradecer pelo que ele ainda tinha, como a própria vida e
tudo mais. Então, quando ele mudou esse olhar, que tudo na vida é justamente a forma como você vê, né? Muda esse olhar, certamente você vai ter, você vai abrir um leque de possibilidades. E foi aí que ele, nessa de ficar assistindo um monte de coisa, né? Foi aí que veio essa luz, que ele entendeu essa questão dos sentimentos, essa questão do perdão, essa questão da gratidão, né? E aí ele fala que um pouco das frases que ele fala para você ter uma boa saúde, você tem que iniciar açúcares, produtos industrializados, produtos inflamatórios, excessos, inclusive certas pessoas que não estão no movimento que você está. Então, quando as pessoas Gostei desse entendem o pedaço. seu propósito, você tem que realmente excluir. Porque senão aquilo te põe para baixo. Você não está caminhando junto com o outro. Né? E muitas vezes a pessoa critica, porque quando essa pessoa critica, Marcelene, você critica justamente no que eu faço, porque você não é capaz de fazer o que eu faço. Então, é muito interessante que quando você faz esse movimento de criticar e tudo mais, você está falando muito mais de você, porque você está revelando a sua fragilidade. Você está revelando a sua incapacidade de fazer o que eu estou fazendo. Ou de, pelo menos, buscar e trilhar esse caminho até você chegar no seu resultado. Mas você já começa a criticar o outro, ainda que ele, no primeiro movimento dele. Então, é muito interessante, porque a gente vem reforçando modelagem a modelagem. Essas coisas que estão entrando na nossa mente por osmose. E a gente compreende, mas por um lapso nosso, a gente se distrai e às vezes aquilo passa batido, mas é dizer que isso vai reforçando. E quando isso se reforça, acaba entrando na nossa vida até no automático. Acaba que gera menos esforço, porque aquilo entrou. Sabe quando você repete aquilo várias vezes? Vai entrando por osmose, quando você se pega, você está fazendo. Né? Algumas coisas você faz de forma mais fácil, outras a gente ainda retarda ainda um pouco, mas a gente sabe que aquilo já está na nossa mente, porque primeiro começa a mudar a nossa mentalidade. Então, ele dá muitas dicas interessantes, como desmistificando aquela ideia de comer de 3 em 3 horas. Não, comer de 3 em 3 horas é bom para um grupo específico, como, por exemplo, os atletas, ou aquele perfil ectomorfo, que é aquele perfil dos magrinhos, que precisa de 10 quilos ou mais, então precisa de muito carboidrato, então é diferente. Né? A gente precisa fazer um ajuste à nossa realidade. Né? Então, os produtos alimentícios, eles têm o poder de adoecer e os alimentos naturais têm o poder de curar. Então, a gente precisa descascar mais, desembrulhar menos e se a gente quer desinflamar o nosso corpo, a gente precisa retirar aquilo que o inflama. E o primeiro passo é o jejum. Ele fala muito desse jejum intermitente. Né? Então, a gente precisa aprender a ter essa rotina de autocuidado, como exercer a gratidão, ter, vamos dizer assim, bons pensamentos e proferir boas palavras. Então, é exatamente isso. Né? Eu acho que, para mim, foi muito fácil de entender essa filosofia dele. É a minha filosofia e eu sei que é exatamente o que ele fala, porque dentre as minhas loucuras, eu não sou chamada também de normalzinha. Como, por exemplo, hoje. E eu digo, o que você chama, isso que você chama a mim, isso enquanto para você é uma crítica. Tá tudo certinho. Então, eu gosto, porque hoje eu entendo que não ser normal é justamente a possibilidade que você tem de alcançar, de se exponencializar. Né? Você jamais vai conseguir se exponencializar sendo normal. Então, eu sou ridícula mesmo, em muitos aspectos, porque eu sei que eu bato de frente a esse monte de sistema também. E quando ele fala, eu consigo
justamente entrar naquilo que ele está sentindo. É igual o conselho que ele dá. Quando você estiver malhando, quando você estiver exercitando, quando você estiver fazendo algo, entre naquilo. Se você estiver malhando, fazendo musculação, entre no músculo. E assim vale para tudo que a gente está fazendo, que é o estar focado, que é o estar ali presente, né? É aquela atenção plena. Então, eu gosto muito dessa mentalidade integrativa, de você entender justamente esse todo, esse olhar holístico, e você entender aquela causa, né? E quando você consegue entender aquela causa, você está ali para além das queixas que o paciente traz, ou até mesmo um simples desabafo de alguém, é quando você consegue entender aquele entorno, né? Então, para mim, eu sou suspeita de falar, para mim foi muito simples entendê-lo. Agora, a única coisa que era preciso a gente adentrar ali era conhecer justamente quem era o Baracate, da onde ele vem, né? Essa história de vida dele. Como a gente sempre vem falando aqui, a gente encontra a pessoa pronta, plena, na sua fase maravilhosa, mas a gente não sabe a dor que ela passou. A gente não sabe a história dela. E ele tem uma história dolorida. Então, isso é muito maravilhoso, porque eu acho que é isso que é realmente nos inspirar, sabe? E são essas pessoas de verdade que a gente busca para modelar. Então, na área de saúde, nós temos aí um grande médico que sabe do que está falando. E se você não concorda com tudo, está tudo certo. É você só se ajustar à sua realidade, que já está valendo. Então, é isso, Francilene. É isso aí. Eu não conhecia, né? Como os últimos modelagem, teve alguns que eu nunca nem tinha escutado falar na vida, mas também é um tema que me inquieta muito, essa questão da alimentação saudável, essa questão da vida saudável, né? E eu sempre costumo dizer que é um dos temas que me inquieta muito. Eu sempre, quando eu assistia, às vezes, alguns programas relacionados à alimentação, a tais alimentos que faz mal, que não é bom para isso, eu sempre ficava inquieta, né? Porque essa questão da saúde, é um tema que sempre me chama a atenção, né? Até porque lá em casa, na nossa vida de criança, a mãe sempre cuidou bem dessa questão da alimentação, desde quando a gente era bebê e tudo, não tinha muito açúcar, muito óleo, muitas essas coisas artificiais, ela repudia, ainda hoje. Se você oferecer alguma coisa artificial para ela, não aceita. Então, eu tenho muito dessa questão lá. E quando eu escutei esse doutor, quando ele fala dessa questão da alimentação, do exercício físico, do sono, né? Então, isso é um tema que me chama muita atenção, é um tema que me motiva a praticar isso que ele fala, né? De maneira que, às vezes, eu me inquieto muito quando eu vejo as pessoas comendo mal, às vezes já acima do peso, e ali naquela... Não tem um controle. Então, isso é algo que me inquieta, assim, nas pessoas. E trazendo para a minha realidade aqui também, eu procuro sempre instruir as crianças nesse sentido, das comidas, dessas coisas artificiais. Então, esse tema dele que ele trata bem interessante, assim, bem interessante mesmo. E trazendo para a semana que a gente já está estudando sobre isso, né? As mentorias dessa semana, que foram, desse mês, na verdade, que foram basicamente sobre essa questão da alimentação, sobre do exercício físico, do foco. Então, nada melhor do que modelar uma pessoa que entende do assunto como ele, como esse doutor Baracate. Eu achei interessante, assim, sabe? E ele fala da importância do jejum, desse jejum intermitente, né? Quais os benefícios. E ele fala que as suas escolhas impactam todos os níveis da sua vida, como você falava, tudo tem a ver com as nossas escolhas. Ah, é culpa disso, é culpa da genética, porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, mas as nossas escolhas hoje alimentares, as nossas escolhas de estilo de vida, vai dizer muito sobre o nosso futuro, sobre a nossa saúde, cuidado do físico, assim. E aonde eu posso
meter o bedelho, assim, falar com alguém sobre isso, eu estou falando, dá vontade de, nossa, como seria bom tantas pessoas poder seguir uma linha dessa, né, do autocuidado com a alimentação, dos exercícios e tudo. E onde dá para eu falar alguma coisa a respeito, né, eu estou falando principalmente sobre a questão do açúcar, né, quantas pessoas estão se queixando de doenças e tal, então, sempre que dá, eu estou colocando alguma coisa do tipo, e com tudo isso que eu ouvi dele sobre a questão do intestino, eu vi uma live dele sobre a questão do intestino, muito, muito proveitosa, assim, né? E assim, eu penso que vai me ajudar bastante a reforçar isso que eu já tenho de cuidado com a alimentação, essas coisas de fritura. Só o fato de imaginar a fritura, eu já fico mal, assim, eu já adoeço. Nossa, eu já imagino, sabe, o mal que aquilo pode fazer. Então, eu tenho muito já essa questão e me ajudou muito poder escutar as coisas que ele fala, né? Só uma coisa que eu fiquei triste quando ele fala da farinha branca. Eu não sei se ele fala nessa, eu vou até pesquisar depois sobre isso, que ele diz que até existe a farinha branca, que até mesmo até mesmo as assadas, pois elas têm um alto índice glicêmico, né? E eu gosto de farinha branca, né? Como uma genuína piauiense, eu gosto muito de farinha branca. E eu não sei se relacionada à farinha branca de mandioca, né? Eu não sei se tem a ver esse tipo de farinha ou se são as outras farinhas. Mas, né? Então, essa questão do cuidado com a saúde, com o exercício, para evitar futuras doenças, chegar a uma velhice, porque às vezes as pessoas querem, eu não quero morrer cedo, quero envelhecer, mas envelhecer saudável, não envelhecer com muitas doenças, né? E, e eu vejo nesse sentido assim, um exemplo muito presente é o da minha mãe, como eu te falei, que ela é uma mulher saudável, porque ela sempre tratou a saúde, a alimentação dela e a da gente, né? E plantas que a farinha branca de mandioca é bom demais, é verdade. verdade. Ele é meu irmão, ele tem uma floricultura, eu estava lá essa semana, Envelhecer e morrer né? Ele é jovem. muito também. É. E aí, mano, tudo bem? E assim, então, ela foi um exemplo nesse sentido, de cuidar da alimentação, dos remédios. Ela sempre tratou a gente, essas doenças de criança. Ela nunca foi muito de remédio de farmácia e tal, e a médica. Ela sempre tratava com coisas naturais. E isso faz dela a mulher saudável que ela é. Tem o problema de saúde que ela está acometida hoje, mas assim, não relacionado talvez à questão da alimentação, porque ela cuidou muito bem nesse sentido. Tanto nas doenças, ela nunca foi de tomar remédios, assim, ela sempre tratou com coisas naturais. E então, isso é muito bom. É um exemplo que é real isso, porque eu vejo isso, eu vi isso na saúde dela, né, pelo fato de ter tratado, e a gente também tem grandes uma saúde assim nesse sentido, porque por conta de toda essa infância que foi cuidada com coisas naturais. Então eu vejo que isso ajuda muito, que isso é real, essa questão de cuidar da saúde nesses termos, assim, da alimentação, da medicina também, não, em tudo está indo ao médico. Tem doenças do dia a dia, essas doenças básicas, assim, essas viroses, essas coisinhas, não é tudo tá em farmácia, tá comprando, mas cuidar também. Tem muita erva naturais, ervas caseiras que você pode estar plantando em casa, cuidando para cuidar nesse sentido. Então, eu acredito muito, e essa modelagem dessa semana foi bastante proveitosa para mim. Isso aí. Inclusive, É? Marcelene, você falando da época da sua mãe, então, ele até traz isso pra gente. De lá para cá, nada mudou. Sabe o que mudou? A alimentação. E Pois é. antigamente, muito lá atrás, não se falava muito em câncer, não se falava muito em doença autoimune. Tá entendendo? Então, o que mudou de lá para cá é justamente a alimentação, sabe? Então tudo tem a ver com as nossas escolhas. Né? E você estava falando aí dos próprios benefícios do jejum intermitente, que é uma campanha dele, vamos dizer assim. Porque os benefícios são reparação celular, redução da resistência insulínica e da glicemia, saúde cardiovascular, estimula a autofagia,
longevidade e saúde mental. Então, a autofagia, você precisa de pelo menos de 16 horas. Nós estamos nessa meta agora, essa semana, né, Francilene? Já na janela alimentar de 12 e depois pular o café da manhã, ou você pode escolher pular o jantar, o que ficar mais confortável para você. Então, você começa a fazer essa autofagia com 16 horas, porque é onde o nosso corpo joga fora as impurezas, né? Esse um mecanismo de limpeza que ocorre. Então, é maravilhoso. E outra coisa, o jejum, ele não é só milenar, ele é bíblico. Todas as religiões, praticamente, são adeptas. A quaresma, o budismo, o cristianismo. Então, assim, o jejum está ali. Não é passar fome, entende? Não é exatamente sobre o que você come, é sobre o que você deixa de comer. Então, isso tudo você já começa a desinflamar. É maravilhoso. Depois que você começa a criar esse estilo de vida, olha que interessante. Até quando faz essa pergunta, né? Porque quando as pessoas começam a ter um estilo melhor, aquele outro lá que fica só criticando, aquela pessoa fica te fiscalizando, né? Quando você começa a comer um negocinho fora, uma coisinha ali, mas sabe? Por quê? Porque a pessoa fica te fiscalizando, mas você que tem um estilo de vida saudável, você tem o luxo de poder comer um lixo de vez em quando. Porque a questão toda não é o que você come, é quanto você come, é a frequência com que você come. Então, é o uso inteligente das coisas. Sabe? Não é que você não possa nunca comer um pedaço de bolo, não comer uma pizza, comer um pão. Não, gente. É uma questão de você saber incluir isso no momento certo, né? Porque a gente precisa entender que tudo vira, no final, tudo é carboidrato, sabe? Tudo vira depois, o salgado, o doce, mas você tem que saber selecionar, saber ter esse estilo de vida saudável para que você se dê o luxo de vez em quando, você sair dali sem criticar. A pessoa que critica é porque ela só consegue fazer isso. Ela justamente não consegue sequer pensar em melhorar a sua vida. Então, é isso. Nós temos ali as escolhas à nossa mão e eu acho que a nossa saúde, ou a doença, depende das nossas escolhas. Né? Então, é isso, Francilene. Eu acho que ninguém está muito preocupado em estudar, em buscar mais, né? Só buscando uma dica aqui, uma dica ali, não colocam, por exemplo, a sua individualidade, né? Para você sequer fazer uma dieta personalizada, atender às suas necessidades, né? Não é uma coisa que serve para você e serve para o outro. Talvez coisas básicas, sim, como sono, beber água, fazer o jejum. Isso pode ser para todo mundo. Mas o que você precisa, isso é individualizado. Então, você precisa entender isso, que você é único. A sua necessidade é uma, a necessidade do outro é do outro. Parece até óbvio isso, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, é isso. A questão da farinha é aquilo. Ela, de fato, toda farinha branca tem altos índices glicêmicos. Mas, Francilene, você fazer um uso inteligente, se você for olhar todo o seu contexto de vida, todo o seu estilo ali, entende? Então, é mais ou menos isso. Então, nós temos, a gente está aí com acesso à internet, com acesso às informações, é mais um motivo para ter escolha. Qual o caminho que você quer ir? Tem a ver com o que você carrega. Né? Então, Deise, sua voz ficou baixa. Minha voz ficou baixa? Ficou. Assim, de vez em quando ela baixa, fica baixa. Será o volume ou se você se afasta do celular? Não sei. Pertinho. Vê aí o que é. Você não está me vendo, né, Francilene? Não estou vendo, só ouvindo. Outra coisa deu para colocar outra. Em relação aos medicamentos, né, Francilene, como a gente estava falando.
Porque as pessoas acham que os medicamentos vão corrigir a alimentação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Verdade. É porque é o caminho mais fácil Verdade. que as pessoas querem entender, né? Ninguém quer ter seu esforço, ninguém quer fazer sua parte, né? Ninguém quer criar o seu estilo saudável, que é o mais fácil, né? A seu irmão está dizendo que está vendo nós duas, então tá maravilhoso, porque nas semanas anteriores eu não via ninguém, eu só me via. Francilene no E início agora, ainda me via, depois ficou igualitário, nem eu nem ela. Agora voltou para mim, já está tudo bem aqui comigo, Francilene. Então, eu não sei, a gente não vai brigar com o Instagram, né? Ele deve ter dado um castigo aí pra gente. Então, se tiver que repetir aqui os conselhos dele, Francilene, é justamente insistir nessa de exercer a gratidão, de ter bons pensamentos, de ter um sono reparador, de ter um estilo de vida saudável, de se exercitar, de ter uma alimentação equilibrada, né? De perdoar, né? De entender também que o caminho da confiança é feito de pequenos resultados. Às vezes a gente já quer, por exemplo, você começa, por exemplo, um estilo de vida. Você já quer ter um resultado em 2 dias. Você já quer... Não, meu filho, planta que você vai colher. Planta que você vai colher. Não tem como você plantar maçã e colher laranja. Então, dá o tempo do processo. Ninguém quer ter esse tempo do processo. As pessoas já querem um milagre. Não. Simplesmente plante dia a dia que você vai colher naturalmente. Então, é isso que eu quero deixar aqui, é justamente reforçar esses bons hábitos que ele nos aconselha, né? Nos cercar, sim, de pessoas positivas, que nós possamos estar onde a nossa voz possa ser celebrada e não tolerada, assim como Jesus, né? E mais importante, Francilene, é não nos comparar aos outros, né? A gente precisa excluir isso urgentemente. Nós não precisamos de comparação, nós não precisamos de ser aprovados por ninguém, porque nós já fomos aprovados, né? Então, nós precisamos, inclusive, nós mesmos, com o nosso autoconhecimento, nós precisamos entender o valor que nós temos, né? Então, é isso. Eu quero deixar esse recado aqui a todos e eu aconselho, assim como nós estamos fazendo dia a dia, buscar esse estilo de vida mais saudável, esse modelo epigenético saudável, entendendo que ele é preponderante à nossa genética, porque ele que vai mudar toda essa carga genética que possivelmente a gente herda, e se a gente quiser mudar algo, a gente tem que seguir um novo padrão, formatar um padrão saudável à nossa vida. É isso. É o recado que eu deixo a todos que estão aí, que porventura virão nos assistir depois. então, eu também, só para finalizar, como ele finalizou também um dos códigos dele que ele falava, se você quer ter uma vida saudável, uma vida boa, que volte ao modelo do homem do campo, né? O homem do campo que dorme cedo, acorda cedo, abre todas as janelas, deixar o sol entrar. Viver de fato, curtir a natureza, poder aproveitar o máximo de coisas naturais, que é o sol pela manhã, tomar banho, poder abrir as janelas da casa, poder deixar o sol entrar, poder tomar sol, poder fazer a caminhada, dormir cedo, o máximo que puder dormir cedo, porque o que a gente não consegue fazer durante o dia, à noite também não, né? Minha mãe é assim, ela é muito sábia nesse sentido, ela também sempre fala muito dessa questão, ela briga às vezes com a gente por conta de dormir tarde e tudo, então essa questão do sono, para ela é algo muito importante, e aí também ouvindo ele falar, voltar ao que era o homem do campo, nesse sentido de dormir cedo, acordar antes do sol e poder aproveitar o máximo que a natureza nos proporciona, para que a gente possa tirar daí a saúde também necessária, né?
E aqui também, outro código, ele diz, tire tudo que atrapalha a sua performance. Bebidas alcoólicas, más companhias, comidas embaladas, essas coisas que atrapalham a sua performance, que você possa tirar da sua vida. Não vai fazer falta, pelo contrário. Você vai conseguir ter uma vida muito mais saudável se você descascar mais, desembalar menos, comer e usufruir de coisas naturais, frutas do tempo, né? Quem mora no Nordeste tem muita fruta da época, caju, manga, e assim, que possamos aproveitar as frutas do tempo, de cada tempo do ano, porque a natureza é tão sábia que o tempo todo tem um tipo de fruta a natureza está nos dando aí o ano todo. Então, que possamos aproveitar ao máximo daquilo que Deus tem nos dado, né? E para que a gente possa ter uma vida saudável, parar de estar usando medicamentos desnecessários por qualquer motivo e aproveitar aquilo que nós temos, né, dentro de nós mesmos, porque é muita coisa. É preciso o autoconhecimento, saber o que o nosso organismo produz, o que nós temos. Então, buscar conhecimento nesse sentido, para ver que nós não precisamos de muitas coisas industrializadas, de muitas coisas externas, porque está tudo dentro, né? Fazer essa volta para dentro, nos conhecer, saber o que nós temos de importante para que a nossa saúde seja boa, né? Isso aí. Então, eu acho isso. Certíssimo. E como ele sempre fala também em relação a tudo isso junto, a gente vai ter um intestino muito melhor, funcionando melhor, porque o problema intestinal é justamente fruto do que a gente tem se alimentado. E a gente tem visto isso muito comumente, né, Francilene? Esses problemas intestinais. Então, eu acho que o segredo, ele é tão mais simples e tão milenar, mas a gente quer acompanhar essa modernidade de fast food, de coisas rápidas e do estresse que cada vez mais consome e a gente deixa de liberar os bons hormônios, né? Então, eu acho que é isso. É a gente que tem que buscar isso. Na verdade, a gente precisa buscar ser melhor, porque a gente já entendeu que sim, a gente é imperfeito, mas o desafio é justamente esse, a gente buscar ser perfeito, ser melhor em um mundo imperfeito. Então, se fosse tudo certinho, não seria um desafio, né? O desafio é justamente esse. Então, é isso, pessoal. Busque esse estilo de vida mais saudável, porque ou a gente vai ter tempo para a saúde, ou a gente vai ter tempo precisar ter tempo para a doença. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Então, eu deixo aí para vocês essa reflexão sobre como estão as suas escolhas. Qual é a sua escolha de vida? Você prefere a saúde ou a doença? Tudo está nas suas mãos. Então, é isso, Francilene. Se você tiver mais algo para completar, pode ficar à vontade. Eu acho que é isso, né? O bom era que se as pessoas também pudessem seguir o Dr. Baracate para entender muito, muito do que ele fala, né? Ele tem o canal dele no YouTube, que é Instituto Baracate, e ele dá muitas dicas de saúde, sobre o intestino, sobre várias coisas que é necessário aprender para que a gente vá melhorando, mudando a mentalidade em relação à nossa alimentação, em relação ao nosso corpo, à nossa mente, aquilo que nós podemos produzir de suplemento natural, e também a farmácia que nós temos dentro, né, que nós podemos produzir nossos próprios remédios para várias coisas que surgem aí. E então seria interessante as pessoas seguirem e buscarem as dicas, os códigos que ele tem, que ajuda muito, né, nesse sentido aí. Porque quem já tem um estilo saudável, mas para quem quer mudar o seu estilo de vida, é preciso escutar pessoas que entendem, pessoas que estudaram a respeito e que podem dar muitas dicas, muitos códigos preciosos assim para a mudança também de vida, de estilo de vida. Então, eu agradeço também a você, Deise, pelo convite, pela parceria.
E a gente se vê na semana que vem, se Deus nos permitir. Né? Um abraço aí para o Mano, ele disse que, né, ele é muito também nessa questão das coisas naturais, ele tem, né, trabalha no meio da natureza, trabalha com plantas, com flores, com plantas medicinais e assim, é bem interessante, né? E ele entende muito bem também do que eu estou falando. Então, um beijo, Mano, um beijo para você, Deise, Samuel entrou aí. Samuel é quem, Francilene? Samuel é meu filho. Ah, legal. É. Legal. Então é isso, lembrando, como você falou aí, dos hormônios, 90% da sua serotonina, elas são produzidas no seu intestino. Então, é tudo, quando a gente vai entendendo, porque quando eu começo a entender o processo, fica muito mais fácil para a gente ter a mudança na nossa mentalidade. Porque se não muda aqui, você faz de uma forma mecânica, sabe? Mas quando você entende, você tem a motivação para continuar. Você não vai jogar fora todo aquele esforço que você fez. Então, beijos a todos. Até a próxima modelagem. E até quinta-feira que vem. Obrigada, Francilene. Um grande beijo, um mini coração para vocês. E até a próxima semana. Beijo. Até. Beijo. Tchau. Tchau.